Convidamos todos agora, então, a nos preparar para a nossa prece, para dar início ao nosso estudo. Então, podemos fechar os olhos, se nos sentirmos confortáveis, já procurando sentir uma tranquilidade interior, paz no nosso coração, que é um momento muito especial, a gente ter a oportunidade de parar alguns minutos nesse início de semana para refletirmos, estudarmos, estarmos com amigos nesse momento, mas principalmente podemos sentir as bênçãos de Jesus para esse momento do Evangelho Online. Obrigado, Mestre, por estar conosco nesse momento tão especial para nós, para as nossas famílias, que os nossos corações possam se encher dessas luzes e dessas bênçãos. Que os nossos lares possam ser protegidos com muito amor, carinho, muito equilíbrio e harmonia. Obrigado por estar conosco em todos os dias, por nos auxiliar a compreender a sua doutrina. Que as suas bênçãos estejam também com nosso querido Nazil, que conduzirá o nosso estudo da noite, e que os nossos mentores e amigos espirituais, se for possível também, estejam conosco nesse momento de tanto carinho, porque assim todos nós nos sentimos nessa família espiritual, sempre em seu nome, Mestre Jesus. E assim nós iniciamos os estudos da noite. Que assim seja. Algumas páginas do Emmanuel, e notadamente em relação à Epístola aos Efésios, que nos colocam numa situação assim, de tentar observar as coisas, analisá-las de maneira mais ampla do que comumente costumamos fazer. Em Paulo e Estevão, Emmanuel assume que foi Paulo quem redigiu a carta aos Efésios e o fez no período em que estava preso em Roma, aguardando a decisão a respeito do seu destino, que nós sabemos pela história e também nas páginas do próprio livro, acabou sendo a morte, já que as infrações a ele atribuídas, aliadas à perseguição que já era desenvolvida em larga escala contra os seguidores de Jesus, o conduziu à morte. Aqueles que estudam os textos que compõem o conjunto da Vulgata Latina, a Bíblia, como nós a denominamos hoje, a partir de uma intervenção feita por Jerônimo, sabem que não existe unanimidade em considerar esse texto como sendo um texto atribuído ao próprio Paulo. Há uma série de pontos, do ponto de vista de quem observa, que autoriza a dizer, olha, não foi ele que escreveu isso. Efetivamente, alguém escreveu por ele. Não há datação que nos permita dizer se ele realmente escreveu. Eu dei a informação que o Emmanuel nos trouxe. Não existe fato que possa apontar nem mesmo a sua destinação à comunidade de Éfeso, mas sim há uma grande preocupação no sentido de que essa fosse uma carta ou endereçada à Laodiceia, é uma outra comunidade, num outro contexto, ou uma chamada carta circular. Não tinha um destinatário específico, ela era destinada a todas as comunidades que Paulo houvera instituído. O interessante, porém, observar, e aqui eu vou me permitir ficar ao lado daqueles que não veem a carta como daquelas paulinas na gema, é porque ela já fala de uma realidade, inclusive nesse capítulo específico que nós estamos estudando,
ela nos fala de uma realidade de sacramento. Usa a expressão sacramento. O capítulo 5º apresenta essa palavra. E essa é uma palavra teológica. Ela não é uma palavra originária dos caminheiros, daqueles que seguiam a Jesus. É um outro momento. É um outro momento. Razão pela qual, quando a gente olha o texto, tem que olhar informado dessas situações. Porque Paulo vai fazer uma colocação, e essa que está aqui nem é a colocação, assim, eu diria, mais pesada dentro do contexto, que é lida, é vista como sendo uma manifestação tendente a estabelecer uma certa ordem de coisas. Assim é que ele trata, por exemplo, dos servos, daqueles que devem, em relação aos seus senhores, a obediência, a submissão. E nós sabemos onde isso foi parar. A escravidão é algo que é uma mancha na história da humanidade, e os espíritos são categóricos no sentido de dizer que a ninguém assiste o direito de manter outro sob sua dominação. Em termos de casamento, a postura adotada, se por Paulo ou pelo escritor da carta, tirando essa ideia do sacramento, que isto não tem muita lógica no contexto da exposição que a gente precisa fazer, nós precisamos entender que aquele momento, e nunca dá para tirar o escritor do contexto histórico em que ele vive. É um erro crasso, da parte daqueles que lemos os textos muito depois, fazer esse tipo de observação. É tirar o autor de onde ele estava. Ontem, conversando no curso A Gênese, no seu primeiro encontro, eu me esforcei o máximo que pude para mostrar justamente isso. O texto da Gênese é um texto escrito por um espírito reencarnado que estava vivendo uma realidade no século XIX. Então, a pessoa olha lá uma expressão e diz, mas isso aqui está superado. Sim, esse ponto de vista já deveríamos ter nem perdido tempo. Tanto que diz que para estudar o livro A Gênese, eu vou explicar muitas extrações que eu vou fazer. Por quê? Porque se eu tiver que fazer a comparação, e aí eu teria que me colocar no lugar de Allan Kardec, eu preciso falar da ciência com que ela conhece hoje, não daquilo que ela conhecia no século XIX. Da mesma forma, é a narrativa de alguém que escreve que a mulher precisa reverenciar o marido. É assim que começa a nossa frase. Há frases anteriores, no mesmo capítulo 5, que são muito mais, assim, chocantes. E eu me lembro disso porque, fazendo uma exposição num dos cursos do SEAC, certa vez alguém me disse, mas olha, Emmanuel comenta um texto que é um texto extremamente castrador, etc. Eu falei, olha, para e procura não olhar o texto, mas olhar a interpretação que advém. Porque Emmanuel, e isso também nunca foi diferente da nossa capacidade, é um espírito, da nossa interpretação, é um espírito que tem o objetivo de nos trazer ponderações considerando a vida espiritual. E lógico que ele olha para os problemas que nós temos aqui. Ele usa essa leitura do texto de hoje com tintas até bastante fortes, porque ele começa a abordar a questão sob o ponto de vista da tragédia, tragédias da vida conjugal. E essas tragédias existem. Nós temos aí os casos de feminicídio praticados a partir do momento em que alguém, e a regra tem sido a mulher, desiste de manter a relação que tem com um homem. E esse homem, por entender que aquela desistência lhe trará, seja lá o que ele pensa, porque cada espírito transita numa determinada escala
do ponto de vista do conhecimento e da evolução, ele resolve retirar a existência da esposa, não pensando em mais nada. Se o casamento tem filhos, se a esposa tem outros vínculos, ele não pensa nisso. Ele vai lá, atenta contra a existência dela. Os números são alarmantes, alarmantes. E isto significa, às vezes, como já aconteceu no Brasil, defender que praticou aquilo por amar. Ninguém que ama tira a vida de outra pessoa. Então ele diz, olha, as tragédias da vida conjugal estão na senda comum. Eu diria que nos nossos dias elas são mesmo uma realidade. E para explicar esse desequilíbrio de alguém que se aproximou justamente alegando um afeto, algo que os vinculava e deveria ser perene, há 3 pontos que ele coloca. O primeiro e mais comum que nós ouvimos, a incompatibilidade dos temperamentos. Enquanto estão no processo de aproximação, do namoro, depois de um compromisso jamais tendente ao casamento, essas etapas talvez façam parte do passado, porque hoje as pessoas se unem, vão dividir as coisas, viver juntos, sem essa preocupação especificamente ou com o sacramento, que é uma instituição de natureza religiosa, ou com o contrato civil, que este sim é um procedimento recomendado até pelos próprios espíritos. Os vínculos devem se estabelecer observando as leis vigentes. Tá, mas não dá para conviver com essa pessoa, então eu vou me separar dela, vou dela me afastar. Segundo, os chamados desencantos da vida íntima. E isso tem tudo a ver com o papel do sexo no casamento. Quando os primeiros meses de vínculo, anos, levam a uma vida sexual que se torna atrativa, a sucessão de problemas, de encargos, leva ao chamado desencantamento. E, por outro e terceiro ponto, as excessivas aflições domésticas. Vejam que são pontos que efetivamente podem e resultam num desequilíbrio. E o desequilíbrio nem sempre, porque ele nos faz parte da nossa trajetória, nem sempre é aceito da mesma forma. Então, eu não consigo mais conviver dessa maneira. Eu não tenho condições de viver passando por essa necessidade. O que ele ou ela faz não me mantém ao seu lado. Isso tudo, então, vai ocasionar, lamentavelmente, tragédias. Tragédias. Né? A palavra tragédia tem um sentido todo técnico, mas Emmanuel se vale dela aqui no sentido vulgar que a língua portuguesa acaba trazendo. Né? No sentido técnico, a palavra tragédia nos remete a outra coisa, é uma outra situação. Aqui são mesmo as notícias que nos chocam. Notícias que estão estampadas hoje em relação ao mundo todo. E como nós, os brasileiros, temos aí uma frequência muito boa em redes sociais, em acesso à internet, nem acabamos por dar conta, exceto quando é algo muito extraordinário, do que acontece fora das nossas divisas enquanto país. O que acontece aqui já é doído demais, doído demais. Então, o que vai acontecer? Bom, diante disso, o marido vai buscar outras companhias, que podem ser femininas ou masculinas. Vai sair de casa, vai cuidar de outras coisas, não vai ligar. Vai buscar entretenimentos que não são úteis. Não são úteis. Ele afirma, são prejudiciais. E ele diz que a mulher se abre ao império das tentações. Também aqui usa ele uma expressão condizente com a sua leitura. A sua leitura. Né? Então, o que nós temos, na verdade, e acho isso muito evidente, é um diagnóstico. Ele faz um diagnóstico. Infelizmente,
as pessoas que se juraram permanecer próximas, compreenderem-se mutuamente, estão envolvidas dentro de uma relação que é uma relação de intimidade, de cumplicidade, elas se atritam e cada qual resolve, então, tomar um caminho, e esse caminho não é o caminho que talvez lhes fosse o mais interessante. Eu vou vou parar isso aqui para sair um pouquinho e lembrar para vocês, principalmente aqueles que têm a oportunidade de estudar conosco aos sábados, do nosso estudo sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Em Evolução em Dois Mundos, que é um livro de 1958, André Luiz comenta de uma maneira assim bastante objetiva essa questão das ligações entre espíritos na experiência da vida conjugal, para nos dizer, né, que nas esferas elevadas as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo a companheiros menos evolvidos, que estão em estágios inferiores. Na Terra, diz-nos ele, o matrimônio pode e assume aspectos variados, objetivando múltiplos fins. E aí, diz ele, acidentalmente, homem ou mulher podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. E isso por quê? É preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. É a ponderação que ele faz. É nesse sentido que ele trabalha e que é o sentido que o próprio Emmanuel adota. Tá? Ele escreve em O Consolador que o divórcio é uma lei de natureza humana que vem confirmar uma situação que já está presente. Né? E se calamidades pendem sobre a casa, não se tem outra providência que não seja esta. Então, é melhor, diz ele, é mais razoável que a pessoa deixe aquele compromisso. Agora, prestar atenção, porque existem pedidos de natureza espiritual que nós fazemos, e não em relação à pessoa A, B ou C, embora isso possa acontecer, mas de sermos submetidos a determinadas provas para demonstrar a nossa maturidade. Então, quando ele começa o texto que a gente tem pela frente, todos nós percebemos que ele diz, você vai alegar certas coisas que, de repente, exigiriam uma compreensão um pouco mais profunda do que é estar ao lado de outra pessoa. A existência é repleta de sorrisos? Claro que não. Nós enfrentamos dificuldades pela própria reencarnação. Então, eu não vou transitar ao lado de uma pessoa que pense como eu penso. Nós temos posicionamentos diferentes, porque estamos em patamares evolutivos diferentes. Agora, qual é a saída? É tentar entender como o outro pensa, e não impor aquilo que eu penso para o outro. Aí já começa a melhorar muito a situação. O desencanto da vida íntima muitas vezes demanda ajuda. Ajuda que provém de um psicólogo, a ajuda que provém de um médico, a ajuda que provém de terapeuta. É uma questão de buscar ajuda e não de buscar fora do ambiente em que os dois estão envolvidos uma porta. Talvez o conversar, o dialogar, o entender. Os momentos da sexualidade e da vida são completamente diversos e a gente precisa efetivamente entender. As aflições domésticas muitas vezes surgem exatamente na medida em que o processo de educação dos espíritos que se encontram na Terra, às vezes não é um processo tendente a dizer que o que acontece no ambiente doméstico
é de responsabilidade dos dois, não de um só. E a sobrecarga em um certamente vai resultar em aflições. E as aflições podem levar a desencantamentos e por aí afora. Veja que é um ciclo. Então, quer dizer, olha, presta atenção, presta atenção. Não que não seja favorável ao rompimento da relação, não é isso, não há esse problema. É uma questão de não conviver. É preferível o rompimento à prática do feminicídio. É preferível o rompimento, o afastamento, à prática do fratricídio, do parricídio e por aí afora. É sempre preferível, é melhor afastar-se e não atentar contra o outro, porque você está arrumando um problema que não é mais um problema a ser resolvido agora. O afastamento faz com que cada um busque encontrar-se. E aí a gente vai no André Luiz, tem gente que não se encontra nunca. E ao não se encontrar nunca, vai, como usar a desculpa mais categórica e fácil, imputar ao outro a responsabilidade por não encontrar-se. Então, se você não consegue se relacionar bem com ninguém, o problema está sempre nos outros, olha, amadureça. Agora, pedir amadurecimento de um espírito no mundo de expiações e provas é efetivamente ser sonhador, porque somos ainda muito ligados a expressões de natureza imediatista. E a trajetória do espírito, embora imponha as reencarnações, traz sempre o convite para a melhoria da vibração. Então é aí que o Emmanuel então volta no texto. Eu quis fazer essa abertura e buscar para ver que não é a porta fechada, aquela pessoa criticava, ele está fechando. Não, não está fechando. Você conhece a obra dele? Você já leu? Não, então procura ler. O comentário de um texto é o comentário daquele texto, ele está dentro, e mesmo assim ele abre para dizer para nós logo no início, isso é estranhável, esse tipo de comportamento em quem chegou à sua união não pelo acaso, mas a partir de uma formação proveniente de uma escola de fé. E ele usa o cristianismo como grande guarda-chuva para fazer a sua referência. É da sua experiência. Então, ele vai usar isso. Nós não podemos exigir que ele analise isso sob a ótica do budismo, sob a ótica do islamismo. Não, eu estou olhando sobre a ótica do cristianismo. As óticas outras, não me cabe dizer. Agora, se você está buscando uma relação ao lado de outra pessoa, tendo por norte a orientação religiosa A, B, C, D ou E, até a Z, é estranhável que você, de repente, não compreenda o outro. Por quê? Você aprendeu com Jesus, e acho esse o ponto mais bonito do texto, as doces exortações da fraternidade. É isto que nós precisamos desenvolver. Ao nos apresentar Deus como Pai, evidentemente nos tornou fraternos, irmãos uns dos outros. Então, peraí, se não deu certo parar para cá, qual é o meu sentimento em relação àquela pessoa? Porque, de repente, eu posso estar completamente equivocado. A fraternidade, ela tem implicações. E aí ele vai aprofundar esse raciocínio. Mas para valer, tá? Sonhos se desfazem ao toque de provas salvadoras. Mas porque os ninhos foram construídos numa árvore da fantasia. Ninguém vive ao lado do outro imaginando uma sucessão de coisas boas. Até porque nós vivemos num mundo de expiações e de provas. A gente pode viver bem? Claro que pode. Mas isso significa não ter problemas visitando o nosso dia a dia? Claro que não, até porque nós vamos buscá-los, né, dona Dani? Às vezes tem 4 patas e são multiplicados por 3. A gente tem uma harmonia danada, tudo na boa, desencarna o seu Rod e vem lá, Dudu, Luke e Brian. O Brian por minha culpa, Dudu e Luke por generosidade dela. Resultado, como é que você convive numa residência que tem 3 pessoas com mais 3 caninas? É complicado.
Né? E daí, não dá para a gente viver junto, cada um toma seu rumo. Mas quem trouxe o problema para casa? Alguém bateu na porta, olha, está aqui, são 3 cachorrinhos abandonados, é por conta de vocês. Não. Quer dizer, então a gente tem que ter maturidade para enfrentar aquilo, né? Árvore de fantasia realmente não leva nada a se concretizar. Muitos homens e mulheres, continua ele, exigem flores celestes sobre espinhos terrenos, que é a trajetória de um mundo de evolução, de expiação e de provas, um mundo em evolução, reclamando dos outros, e aqui é o alerta do ponto de vista espírita, do ponto de vista moral, reclamar dos outros atitudes e diretrizes que nós não adotamos. E aí, não é o matrimônio que vai ser uma instituição detestável. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A diferença do matrimônio é que nós vivemos no ambiente doméstico. Na empresa, a gente vive algumas horas. Em vida social, outras poucas. Na escola, outras poucas, se ela não for a nossa empresa. Senão a gente tem uma vida ali dentro. É o nosso local de trabalho. Então, perceba, pedir que os outros tenham um comportamento que eu não tenho é algo que quebra toda essa orientação que ele está dando. É por isso que ele se liga a Jesus. Olha, o cristianismo surge a partir da ideia de seguir o que havia nos dito Jesus, com todas as restrições, dificuldades que a gente tem para saber o que Jesus efetivamente disse. Mas o fato é isso. Então você precisa ser fraterno. Você tem que entender. Você fantasiou quando se aproximou da pessoa, imaginando algo que agora não se concretiza? Puxa, você deu um passo em falso. Não há lugar para fantasia. Isso não significa não sonhar em ter uma relação com estabilidade, com luta comum, mas ela é o quadro que se apresenta, via de regra, na vida daqueles que estão um ao lado do outro. Evidentemente, as decepções surgem, mas nessa hora, para. Será que eu não estou pedindo para ele ter um comportamento que eu ainda não tenho? Se é assim, né? E ele, então, põe as coisas, agora com o toque espírita. As uniões, as experiências humanas são transitórias. Eu estou ao lado de alguém transitoriamente. Transitoriamente. Por quê? Porque as nossas jornadas nem sempre são as mesmas. A afinidade, recomendaram, explicaram os espíritos, verdadeira é a espiritual. E para esta é que a gente leu aquele trechinho inicial lá com o André Luiz, quando eu abri o parênteses. Porque aquele que evoluiu espiritualmente, ele se encarrega, sim, de ajudar os que estão na retaguarda. E ele topa desafios, porque entende que essa é uma maneira de ser útil e de demonstrar que amadureceu. Quando a gente lê aquelas páginas iniciais de Nosso Lar, em que a mãe de André Luiz narra quais são os seus propósitos, eu já vi gente torcer o nariz. Imagina, vai amparar o marido que trouxe problema? Aquelas que viviam com ele, eu punha fogo. Sim, você punha fogo, porque você não tem a evolução que ela tem. A evolução dela é, para de chorar, André Luiz, que não tenho tempo para perder com isso, se vira e eu vou até onde estão seu pai, aquelas mulheres que com ele se envolveram, tenho ainda suas irmãs, e vou trabalhar por eles. Vou ajudá-los a serem melhores. Isso não fica bem para ele. O que fica bem é o final do livro, porque aí ele descobre que ele também, embora numa condição totalmente diversa da dela, ela vai reencarnar para recebê-los e ampará-los. É o espírito superior, que tem um comportamento que para nós pode chocar. Sim, porque nós não somos. Essa é a questão. Se eu não sou, imagina, eu matava todo mundo se estivesse na minha mão. Ótimo, está vendo? É por isso que a gente amaga reencarnação atrás de reencarnação com dificuldade. Porque aquele que ama, que compreende, entende o sentido da fraternidade e age de maneira completamente diferente. E ele insiste, você tem uma amizade real. Uma amizade real. Então, tudo que você faz com dificuldade,
faça bem feito. Aprenda ao lado útil, do ponto de vista espiritual, de passar por certas dificuldades. E guarde consigo a esperança, porque isso vai reverter. Evoluiremos. Aí ele fecha o raciocínio com duas perguntas. Eu gosto quando faz duas perguntas, embora o enunciado delas nos pareça, assim, numa primeira leitura, né? Poxa, mas não é possível. Ele chama a mulher de serva das necessidades do marido, né? Mas, ao mesmo tempo, ele chama o esposo de ignorante. Então, veja, ele usa uma figura, uma expressão forte para nos acordar, né? Quando pergunta, olha, a tua mulher está no nível inferior àquilo que você gostaria, bom, lembra o quanto ela faz pelos filhos que vocês têm e por você mesmo. Então, peraí, que sentido de inferioridade é esse? O teu marido é um esposo ignorante, é cruel? Olha, é um companheiro que está na sua jornada. E, às vezes, está na sua jornada porque foi um pedido seu. É essa a visão espírita que, às vezes, pode chocar. Então, no imediatismo, é melhor divorciar mesmo. Vamos ser honestos. Não dá para viver, não consigo, ele é intragável. Ninguém é obrigado a apanhar de ninguém. Mesmo. É uma conduta completamente equivocada. A separação, o divórcio. Agora, fica evidente que aí, se há ajuste, ele vai acontecer. E não é na mão da mesma pessoa. É a necessidade que o espírito tem que provoca o ajuste. Então, ele precisa ser dócil, precisa ser compreensível. Terá tantas experiências que o conduzam à docilidade, à compreensão. Precisa amparar para que o outro cresça. Ele terá tantas experiências até que desperte, olha, é isso que eu tenho que fazer. Então, a visão espiritual, o espírito é muito mais ampla, é muito mais ampla. Paulo escreveu para um grupo, ou para vários grupos, o que eu acho mais adequado, com o propósito de dar para eles algumas regrinhas. Ele faz isso em mais de uma carta, né? Ele estabelece regras, seja em relação à maneira como eles se comportavam na comunidade, seja em relação à maneira como eles viviam. Ele tem sempre esse cuidado. É um pai generoso que, em relação aos filhos dispersos, porque toda aquela gente foi reunida em torno desse ideal pela sua ação. Ele procura estar presente, porque era questionado. O que eu faço? A lei, às vezes, dá certas práticas, porque são as práticas que levam a menor atrito. Jesus faz essa leitura. Por que Moisés mandou dar carta do divórcio? Por causa da dureza do coração, né? Ele mandou dar carta do divórcio. Porque é melhor que duas pessoas que vivem em atrito permanente não precisem conviver. Não precisem conviver, é melhor para elas. Terão maturidade para se reencontrar amanhã? Não sei, eu não teria essa leitura tão simplificada, porque a imaturidade é de cada um. Então, se melhorar, até encara desafios muito mais sérios. É um texto que leva a gente a pensar, né? A pensar muito. Viver a dois não é algo fácil, mesmo. E esses dois podem ser você e seu irmão, tendo que dividir o mesmo quarto enquanto estão na juventude. Tá? Um gosta de jogar toalha molhada em cima da cama, o outro abomina, porque é uma prática que não é civilizada. Um pega os doces antes que o outro consiga comê-los. Também é uma postura egoística. Não é fácil você conviver ao lado de um irmão. Calcula ao lado de uma pessoa a quem você jura amar e quer fazer tudo para que esse amor perpetue. É renúncia, é aceitação, é entender que o outro transita na esfera, na jornada evolutiva dele, como eu transito na minha. Ao invés de incomodá-lo com exigências que eu acho são as mais adequadas, eu preciso ter para ele uma amizade, uma sinceridade que nos faça próximos. Aqui, enquanto estamos juntos, além daqui, tá? Poderemos voltar juntos, estaremos
puxa, quando o amor é algo que efetivamente aproxima, isto é uma realidade. Aí eu não vou dar spoiler, mas vou recomendar que a gente veja a vida de Emmanuel, Públio Lentulus, nas jornadas subsequentes, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e entenda como Lívia, que já há 2000 anos tem um comportamento extremamente dócil e revela uma superioridade espiritual muito grande, se relaciona com ele. A intensidade do amor de ambos o fez escrever o soneto Alma Gêmea de Minha Alma, que lhe levou, inclusive, a ter um problema com a FEB quando da edição de O Consolador. Não existe alma gêmea, não é no sentido que vocês estão interpretando. A língua portuguesa tem essa expressão, somos afins. Ah, mas desse jeito não vai publicar. Vai publicar desse jeito, sim, porque o livro é meu. Ou vocês não publicam, eu levo para outro lugar. O resultado saiu e saiu a nota dele, explicando a razão por que via nela a alma gêmea da sua alma. É dizer, alguém que o inspirou a mudar de postura. E tinha superioridade espiritual em relação a ele. Acho que é isso, gente. Vamos então aproveitar o nosso encerramento para vibrar justamente pelas situações de desequilíbrio que todos nós enfrentamos, mas que em alguns casos é lastimável. Este ano, a Lei Maria da Penha, que é a homenagem que o direito brasileiro fez, deixa eu registrar que o título de Lei Maria da Penha só surgiu ano passado, tá? Era uma lei que falava sobre as agressões dirigidas contra a mulher, porque Dona Maria da Penha sofreu, ela própria, uma agressão tal que a levou a ter o corpo físico debilitado, mas uma força espiritual hérculea capaz de denunciar e de ajudar todos os outros espíritos reencarnados nessa condição com o propósito. A lei foi nominada agora, mas ela faz 20 anos que existe no Brasil. E apesar da imposição legal, apesar das medidas, as agressões são assustadoramente presentes. E crescem, crescem. Dá a impressão que você tem uma norma, mas ela é ignorada. 20 anos e nunca tantas agressões foram registradas. Vamos vibrar em favor desses espíritos. Aqueles que agridem estão efetivamente na pior condição. Porque, embora possam, depois do cumprimento de uma determinada restrição, voltar à convivência, terão nas consciências grafada essa prática, que não é uma prática que nenhum de nós gostaria de ver e de ter. Vamos pensar naquelas que foram vítimas da agressão e nos outros espíritos a isto ligados, na condição de pais daquela pessoa que foi agredida, às vezes levada à desencarnação, na condição dos filhos que perdem de uma hora para outra qualquer referência. Os pais, o pai preso, a mãe morta, os avós ou outros parentes sobrecarregados, ou quando não há ninguém, entregues ao cuidado social. Isto é algo que exige a nossa preocupação e a nossa vibração. Nós não temos isso em casa? Felizmente. Felizmente nós não temos. Podemos melhorar o nosso relacionamento com o outro? Sempre há espaço para melhorar. Mas lembremos-nos daqueles que efetivamente vivem no que o Emmanuel chamou de tragédia. Uma tragédia com as cores que a tragédia verdadeira procurava imprimir naqueles que compareciam à ágora para ver uma apresentação de uma peça assim. Sempre com uma proposta de natureza moral, sempre com uma lição no sentido de nos fazer melhores. Tragédias como as do feminicídio,
como as do divórcio sem um sentido, sem uma verdadeira razão, são tragédias que fazem parte da nossa trajetória, mas pelas nossas ações, não por uma imposição divina. É a nossa dificuldade em amar, em compreender, que nos leva a esse tipo de prática. Pensemos nessas famílias que são destruídas, nessas relações que resultam muitas vezes em longos processos de vinculação, para ver que se o caminho do aprendizado pode ser mais suave, depende do aluno, que somos nós, cuidar de segui-lo e superar as dificuldades do caminho até termos condições de habitar pela nossa evolução mundos melhores, onde o equilíbrio, a compreensão sejam a regra. Se já temos isso, agradeçamos a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Permita-nos pensar nas dores do próximo e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para diminuí-la, como pudermos, onde pudermos. Que assim seja.